E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é professor David e eu sou professor de Geografia. E o tema da nossa aula hoje é sobre crescimento populacional. Vamos então para a nossa aula? Vamos lá! Crescimento populacional. Em outras palavras, é o quanto que aumenta ou diminui a população de uma região. E esse crescimento ele pode ser avaliado de duas formas. A primeira forma que nós temos é o crescimento vegetativo, que não é crescimento de vegetais, ok? Crescimento vegetativo ou crescimento natural é o crescimento que, pelo próprio nome diz, é um crescimento natural de uma região, que é avaliado por dois fatores principais. O quanto de nascimento que houve naquela região, subtraído pelo número de mortes que houve naquela região, ou seja, quantos óbitos tiveram naquele local. Pelo resultado de número de nascimentos e número de mortes, nós temos a relação se a população daquela região aumentou ou diminuiu. Em outras palavras, se uma cidade ou um país tiver uma natalidade superior à mortalidade, dizemos que esse país teve um crescimento positivo, ou seja, aumentou sua população. Já agora, se essa região ela tem uma mortalidade superior à natalidade, ou em outras palavras, a natalidade for inferior à mortalidade, nós dizemos que esse país teve um crescimento negativo. Em outras palavras, a população reduziu daquela região, ok? Temos alguns exemplos de países assim? Lógico, tá? O Japão, Portugal, são exemplos de países que a taxa de mortalidade ela é superior à de natalidade. Mas isso não indica que o país ele é bom ou ele é ruim, ok? Mas isso nós vamos abordar numa próxima aula. E a segunda forma de uma população crescer de uma região é o crescimento populacional total, que envolve o crescimento vegetativo, conforme nós já trabalhamos, mais o número de imigrantes subtraído pelo número de emigrantes. E agora você deve estar falando assim, pô meu, agora me confundi tudo. O que é imigrante e o que é emigrante? Uma brincadeira rápida que eu faço com meus alunos é o seguinte. Pensa numa pessoa chata. Não vale ser eu, hein? Pensou? Então, essa pessoa chata saiu da sua cidade ou saiu da onde você mora. O que você vai fazer? Por quê? Imigrante, saída, ou seja, a pessoa saiu daquele lugar. Agora essa pessoa chata voltou para aquele lugar e daí você vai falar, por quê? Imigrante, ou seja, imigração, que são os que entram, os que estão naquela região. Bom, vou dar um outro exemplo de crescimento populacional, trazendo um pouquinho mais para a prática. Vamos lá? Esse exemplo, então, eu tenho aqui Joãozinho que adquiriu uma casa e Joãozinho mora sozinho nessa casa. Bom, aí nós vamos imaginar, como será que Joãozinho pode aumentar a população dessa casa? Vamos imaginar comigo? Então, uma das formas que Joãozinho pode fazer é se casar. Quando Joãozinho casou com a Mariazinha, automaticamente Mariazinha não acabou de nascer, então ela veio e mudou para essa casa. Bom, se ela morava em outro lugar e mudou para esse lugar, nós podemos chamar que Mariazinha fez movimento de, muito bem, imigração, ok? Só que Mariazinha e Joãozinho não ficaram só nisso. Os dois, depois de alguns anos, tiveram um filho. E pode ser uma filha também, né? Bom, quando Joãozinho e Mariazinha tiveram os filhos, nós podemos chamar que isso foi o quê? Natalidade. Muito bem. E vocês perceberam comigo que tanto a imigração quanto a natalidade provocou o que na casa de Joãozinho? Muito bem, aumentou a população da casa de Joãozinho. Agora vamos a uma outra situação.
Vamos supor que Joãozinho e Mariazinha, depois de não se entenderem mais, decidiram se divorciar. Quando eles se divorciaram, o que aconteceu? A Mariazinha saiu da casa de Joãozinho. Quando a Mariazinha saiu na casa de Joãozinho, nós podemos dizer que isso é uma emigração. Por quê? Emigração significa saída. E depois de alguns anos, né, Joãozinho morava com seus 2 filhos, Joãozinho acabou falecendo, ou seja, entrou em óbito. Com isso, então, óbito, que é o quê? É a nossa famosa taxa de mortalidade. E assim como vocês puderam observar, tanto a emigração quanto a taxa de mortalidade, elas provocam a redução da população naquela região, ok? E aí, gostaram da nossa aula? Então, deixa um like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Valeu, muito obrigado!